Saudações, espero que todos estejam bem, se protegendo. A ideia, então, é continuarmos a nossa conversa sobre economia sem a pretensão de tornar esse espaço um curso ou algo enfadonho, mas uma forma rápida que eu possa esclarecer, então, alguns conceitos básicos para que a gente possa nortear nossos negócios e a nossa vida, interpretando um pouquinho mais de como as decisões políticas e econômicas impactam, então, em nossos negócios. Tá? Também reforço que o que eu estou abordando, na realidade, não tem cunho político nenhum, ela é apolítica, né? Eu procuro trazer dados técnicos e não entro no viés político, uma vez que o país já está polarizado demais para que possamos entrar nessa discussão, ok? No vídeo anterior surgiram, então, discussões, eu falei um pouco de inflação, né? E ainda falei alguns remédios para a inflação. Na ocasião, eu falei sobre inflação de demanda, inflação de custos e inflação inercial. E expliquei também que os remédios para cada tipo de inflação são diferentes. E uma abordagem que eu fiz foi que, quando a inflação é de demanda, normalmente o governo, dentre várias políticas que utiliza, uma que ele utiliza com mais vigor, com mais frequência, é a política monetária, e principalmente a política monetária, principalmente utilizando a taxa de juros, que é um mecanismo que tem um efeito rápido sobre a economia, e que ele pode reduzir, então, o consumo aumentando a taxa de juros, uma vez que essa taxa de juros ela vai impactar no crédito e vai inibir o nosso consumo no médio e longo prazo. Bom, aí vieram algumas sugestões, inclusive havia comentado que o Copom, que é o Comitê para a Política Monetária, que é um comitê do Banco Central, ele estava para se reunir e a tendência era que aumentasse a taxa de juros e assim o fez. Então, nós passamos a ter uma taxa de juros de 2,75% ao ano. E aí a gente pode se questionar assim, mas se a inflação, hoje a inflação está mais uma tendência de custos, ou seja, os preços estão subindo porque os custos dos produtos sobem, por que o governo, então, aumenta a taxa de juros para inibir o consumo, se na realidade os preços não estão subindo porque a gente está aumentando muito a demanda? Bom, esse foi um cenário do primeiro vídeo que eu postei, então, e aí surgiram algumas sugestões, enfim, de preço de dólar e tal, e a complexidade da economia é muito bacana, e nos remete assim a várias reflexões e estudos, tá? Vamos ver se nesse curto espaço de tempo eu consigo explicar alguma coisa sobre essa questão dólar e aproveitar já o momento do aumento da taxa de juros e pegar o embalo da inflação também, ok? Então, como eu estou vendo essa questão do aumento da taxa de juros, bom, primeiro nós temos que entender, então, que o equilíbrio na economia não depende só de um fator, A economia é muito complexa, então ela depende de um bom ajuste em todas as áreas, isso implica uma boa política monetária, uma administração muito forte na política monetária, na política fiscal, na política de rendas e aí considerando o setor externo na própria política cambial. O que significa a questão da política monetária? Então, tudo que está mais de imediato na nossa vida, o volume de moeda na economia, o volume, velocidade, a própria taxa de juros, tudo que nos atinge diretamente. A política fiscal é a questão, então, de receita e gastos do governo. Quando se fala em ajuste fiscal, nada mais é do que o governo está pretendendo
equilibrar essas contas, ter mais receita do que despesa, né? E política de rendas também, que é a política que trabalha com a parte mais social, a parte que estabelece o valor do salário mínimo, as políticas todas dos benefícios sociais, são as políticas de renda. E a política cambial, né? Considerando o Brasil um país aberto, que se relaciona com os demais países, ou como a gente chama na economia, com o resto do mundo, né? E esse termo não é pejorativo, chamar resto do mundo, é um termo técnico, né? Onde o Brasil exporta e importa produtos, e isso ele precisa, então, ter uma política cambial que controle o estoque desses dólares, né, para fechar as operações. Então, essas 4 políticas, elas podem ser também tema aqui da nossa abordagem, né? Elas mereceriam um tempo maior para discussão, e eu vou tentar focar agora na questão do dólar, né? O dólar também ele funciona com um sistema muito parecido com a lei da oferta e demanda, né? O valor do dólar, na realidade, o dólar tem né, esse valor dólar que está alto é uma paridade, é uma desvalorização ou valorização da nossa moeda local. Então, se no mercado interno nós tivermos um grande volume de dólar, né, a tendência é que esse valor desse dólar caia, é a lei da oferta e demanda também, né? Então, assim, se o dólar é escasso aqui dentro, a tendência é que o preço desse dólar aumente. Então, também tem um pouco dessa lei da oferta e demanda. Tá, mas como é que se faz para entrar dólar dentro do país e como é que faz para sair? Bom, aí entra a questão, né, da relação internacional, né, de todos os negócios fechados internacionalmente, tanto a exportação e importação de bens e serviços também. Tá? Na medida que vai exportando e importando, vai gerando quase como um balanço patrimonial de uma empresa, né? Um DRE que vai gerando lá embaixo, no final das contas, tudo que transaciona com outros países, né? Controlado através da balança de pagamentos, vai gerar um saldo, né? Que se transforma em reserva, é como se o país tivesse uma poupança em dólar, né? Em momentos de crise, se um país não tem reservas, ele vai ser atingido de forma mais forte. Se ele tem um valor de reserva, ou seja, a poupança em dólar, né, ele consegue sair um pouco melhor. Por quê? Porque ele tem, né, que fechar suas contas, as suas operações internacionais na cotação do dólar. Tá? Então, quando as empresas exportam, né, vai entrar dólar no país, né? Quando importa, ele tem que fechar as operações também, ele tem que ter um valor, uma quantidade de dólar suficiente para fechar as operações de importação, né? Então, esse mecanismo no dia a dia vai gerando aí reservas. Eu estou falando de bens e serviços, né? Bens principalmente, mas tem toda uma camada de outros serviços. Tem no mercado internacional, tem tanto despesas internacionais, tem despesas com embaixada, despesas com pesquisadores, profissionais que trabalham fora do país, e tem também estrangeiros dentro do país. Então, tudo isso tem que uma remuneração e transferência de um lado para outro, em dólar, assim como tem empréstimos em dólar também, que tem que pagar juros e etc. Bom, quanto maior o estoque de dólares, melhor, né? Então o que acontece? Por que esse... E aí eu fui dar uma olhada nos dados, né, da nossa economia aí, e por que o dólar, na realidade, está alto porque é uma desvalorização, né, do real frente ao dólar. Desde que a pandemia iniciou, né, com as crises internacionais, o Brasil se beneficiou muito em manter também um dólar elevado, porque foi uma forma, uma compensação, né, porque o Brasil exporta muitos grãos, né, ele conseguiu equilibrar e manter uma entrada de dólar alto em função das exportações de commodities.
que são os grãos, né? Toda a produção agrícola, ela durante esse ano de 2020, de grande crise pandêmica e falta de dinheiro, houve uma boa entrada, uma compensação, vamos dizer, por crises né, internas, houve essa entrada de dólar muito importante no país. Por outro lado, manter um governo que mantém, né, e o governo não intervém muito, né, ele deixa que o mercado por si só regule isso, mas ele se ele não faz nenhuma intervenção e mantém esses estoques de dólar e $1, uma paridade muito alta, isso, consequentemente, tem um efeito interno também para o lado das importações. Como nós importamos também muitos produtos, insumos para a indústria, o próprio petróleo, os fechamentos todos são em dólar, o que aconteceu? O mesmo valor que beneficia, vamos dizer, a exportação, né, que entra um valor, uma paridade muito boa entre dólar e real na exportação, nós, né, tivemos que desembolsar isso nas importações, e isso acabou, então, impactando na grande parte dos preços dos nossos produtos essenciais, grão, né, principalmente na indústria, insumos para a indústria agrícola, defensivos agrícolas e etc., indústria química e o próprio petróleo. Esbarrou nos custos, né, e o preço subiu. Então, e aí qual a saída agora, né? Como regular esse dólar? E aí eu fui lá na ata do Copom também, né? Ele emite a ata, está à disposição de todos para a gente analisar, né? Por que o Copom, que é um comitê formado por diretores do Banco Central, resolveu elevar essa taxa de juros? É bem interessante pelo seguinte: ao fim e ao cabo, né, o aumento 0,75, né, que ficou 2,75% ao ano, o Copom ele registra várias preocupações lá, mas registra também algumas questões otimistas, como a recuperada do PIB no quarto trimestre, e ele enxerga, então, uma recuperação e aumento do consumo, né, consequentemente, ele está dizendo o seguinte: a demanda pode aumentar e estourar mais, os preços poderão subir mais ainda e tem que controlar essa inflação. Bom, na realidade, a taxa de juros elevada, né, ela por si só, ela atrai o capital internacional, onde as taxas de juros oficiais nos países como Estados Unidos, Canadá, e na própria Europa como um todo, são taxas de juros muito baixas, né? E então, nós aumentarmos a nossa taxa de juros nesse momento, nós atraímos esse capital, investidor internacional, conseguimos fazer com que entre mais dólar, consequentemente, isso no médio a longo prazo, o volume de dólar vai aumentar, e vai, então, fazer com que essa cotação, esse valor dólar, possa baixar. Se baixar esse valor dólar, consequentemente, vai baixar também os preços dos produtos importados. Isso vai refletir, então, numa queda da inflação. Então, né, a política monetária, né, que está sendo implementada neste momento, por outro lado, se não identifica a inflação de demanda e está subindo a taxa de juros, né, na realidade, ele está conseguindo, então, via taxa de juros, baixar o preço dos produtos importados e, consequentemente, todo o custo da indústria básica refletindo, então, nos preços. Esse seria um outro caminho. Em 24 de fevereiro, agora, o Banco Central emitiu uma nota para a imprensa com várias estatísticas sobre o setor, né? E aí a gente tem alguns números ainda, né? Janeiro, déficit das transações correntes, por exemplo, comparativamente com 2020 e 2021, de janeiro a janeiro, houve, né, nós estamos com 10,3 bilhões de déficits em janeiro de 2020, agora a gente reduziu esse déficit, mas ainda tem déficit, que é de 7,3. De 10,3, nós reduzimos para 7,3 bilhões de dólares. Então, há uma preocupação, né, no balanço de pagamentos, isso que eu falei para vocês, que são todas as transações, né,
e movimento de capitais com o resto do mundo. A balança comercial, ela vem apresentando também, ela se equilibrou ao longo, né, do ano, mas no final do ano ela teve também, nós acabamos bem no finalzinho do ano importando mais do que exportando. Então, nós tivemos déficits também na balança comercial, fechando em janeiro com 1,9 bilhões de déficits, ou seja, a gente importou mais, né? Talvez não em volume, mas pela cotação do dólar, nós acabamos pagando muito mais, né, do que entrando. Pagamos mais dólares do que toda a exportação, né, gerou. Então, os investimentos diretos no país, ou seja, investimento estrangeiro que entra no país, caiu em um ano, de janeiro a janeiro, agora, janeiro de 2020 a 2021, 2,7 bilhões de dólares para 1,8 bilhões. Caiu 33%, quase 1 bilhão de dólares de um ano para o outro, ou seja, houve muita fuga de capital, né, que os investidores acabaram mantendo seus investimentos no próprio país de origem. Agora, se o país, então, aumenta a sua taxa de juros, ele consegue atrair um pouco mais esse capital, ok? Lembrando, então, que nós já tivemos taxa Selic, que é a taxa oficial, nós já tivemos taxa lá em 2002, nós tivemos 25% ao ano, em 2016 chegou a 14,25%, e de lá para cá, de 2015 para cá, só vem caindo. Então, é um aumento ainda muito... Nós estamos com uma taxa de juros oficial muito baixa ainda, né? Mas é uma taxa que é maior do que dos outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, a taxa oficial é 0,25 e não muda desde março de 2020. Né? Nos Estados Unidos, então, 0,25. A nossa aumentou para 2,75. No Canadá é 0,25 também. Na China é um pouco mais, é 13,85. Está em 13,85. Desde abril de 2020 que não mexem também. Na Europa, a taxa de juros é praticamente zero, na Grã-Bretanha é 0,1%, né? No Japão, a taxa de juros chega a ser negativa e eles não mexem há muitos anos, né? Agora, países mais emergentes, a taxa de juros é maior. Na Rússia está 4,25%, né? Na África 13,5%. Então, assim, qualquer movimento que aumente a taxa de juros num país, por exemplo, Estados Unidos está 0,25, o investidor vê assim, se o país tem estabilidade política, econômica e os investimentos rendem mais, então nós podemos também investir nesse país, né? Então há uma transação em dólar e começa a converter mais dólares para o nosso país. Então, a ideia de aumentar a Selic vai atrair investimentos internacionais. Com essa entrada de dólar, o dólar pode cair o valor, há uma tendência, ou pelo menos se manter e não subir mais. Com isso, vai haver uma redução dos custos dos insumos na importação e redução dos preços de produtos essenciais na economia, né? Basicamente, era isso, né? Sempre considerando que o nosso PIB, né, muitas vezes menor que o PIB, né, dos Estados Unidos. Então, o que nós produzimos de bens e serviços, nós não podemos comparar com o valor da moeda de lá, que tem um PIB em torno de 20,93 trilhões de dólares, enquanto que o nosso está em 7,4 trilhões de dólares. Ok, meus amigos, para não me estender demais, agradeço aqui quem está assistindo, muito obrigado e até a próxima. Por favor, deixe suas sugestões, né, e temas para a gente ir discutindo aqui. Muito obrigado. Até.